Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula pelo nosso grupo de estudos das obras de Sigmund Freud, pela Escola Formação do Psicanálise, dando continuidade ainda, né, a esse um caso de histeria e três ensaios sobre sexualidade, outros trabalhos, 1901 e 1905, quando ele está se perguntando, mas por que não entramos diretamente logo nos estudos sobre sexualidade? Freud está aqui mostrando, né, que a questão histérica, né, tem aí a ver com a questão da sexualidade, tem a ver com a libido, né? Tem uma aula que eu falei, eu acredito que foi a aula passada, em que Freud vai dizer que qualquer questão psicossomática está ligada aí a uma questão libidinal e a própria sexualidade. Então, é algo aqui para temos que ver, rever o tempo todo no texto freudiano. Página 1, página 108, pós-fácil, é verdade que anunciei esta comunicação como um fragmento de análise, mas eu de tê-la achado incompleta em proporções muito maiores do que seu título, levarei a esperar. Convém, portanto, que eu tente indicar os motivos dessas omissões, dadas acidentais. Falta uma série de resultados da análise, em parte porque, quando da interrupção do trabalho, eles não estavam suficientemente reconhecidos, e, em parte, porque teriam requerido um prosseguimento para se chegar a alguma conclusão geral. Noutros pontos onde me pareceu admissível, apontei o rumo provável em que cada solução seria encontrada. Além disso, omiti por completo a técnica que nada tem de óbvia, unicamente através da qual se pode extrair da matéria-prima das associações do enfermo, metal puro dos valiosos pensamentos inconscientes. Isso traz a desvantagem de o leitor não poder confirmar nessa exposição o acerto de meu procedimento. Contudo, pareceu-me totalmente impraticável lidar ao mesmo tempo com a técnica da análise e com a estrutura interna de um caso de histeria. Para mim, isso seria uma tarefa quase impossível e a leitura seria certamente intragável para o leitor. A técnica exige uma exposição totalmente separada que esclareça mediante numerosos exemplos extraídos dos mais diversos casos e possa prescindir do resultado obtido em cada um deles. Tampouco tentei fundamentar aqui as premissas psicológicas eh, vislumbradas em minhas descrições dos fenômenos psíquicos. Nada se produziria com uma fundamentação descuidada e como fosse minuciosa, constituiria uma obra por si só. Posso apenas assegurar que abordei o estudo dos fenômenos revelados pela observação dos psiconeuróticos, sem estar comprometido com nenhum sistema psicológico definido. E depois modifiquei em vez após outra minhas opiniões, até parecerem adequadas para dar conta da trama das observações efetuadas. Não me orgulho por ter, não me orgulho por ter evitado a especulação. Porém, o material para essas hipóteses foi obtido mediante a mais ampla e laboriosa observação. Em particular, é possível que a firmeza de meu ponto de vista na questão do inconsciente seja chocante, uma vez que opero com representações cursos de pensamentos e emoções inconscientes, como se fossem objetos da psicologia tão bons e incontestáveis quanto todo o consciente. Mas de uma coisa estou certo: quem quer que empreenda a investigação desse mesmo campo de fenômenos com o mesmo método não poderá deixar de situar-se no mesmo ponto de vista, apesar de todas as dissuasões dos filósofos. Os colegas que consideram
puramente psicológica a minha teoria da histeria e que por isso a qualifico de antemão como incapaz de solucionar um problema patológico, deduzirão deste ensaio que sua objeção transfere injustificadamente para a teoria que constitui uma característica da técnica. Apenas a técnica terapêutica é puramente psicológica. A teoria, de modo algum, deixa de apontar para as bases orgânicas da neurose, muito embora não as procurem. Em alguma alteração anatomopatológica e substitua provisoriamente pela função orgânica a alteração química esperada, mas ainda impossível de conceber atualmente. Ninguém há de querer negar o caráter do fator orgânico da função sexual, na qual vejo a fundamentação da histeria e das psiconeuroses em geral. Suspeito que nenhuma teoria da vida sexual possa evitar a hipótese da existência de determinadas substâncias sexuais e de ação excitante. De fato, dentre todos os quadros patológicos de que tomamos conhecimento na clínica, as intoxicações e a abstinência quando o uso crônico de certos venenos são os que mais se aproximam das autênticas psiconeuroses. Veja, Freud, ele, para quem aqui está comigo nesse curso desde o volume 1, né? Publicações pré-psicanalíticas e esboços inéditos, 1886 a 1889. Volume 2, Estudos sobre Histeria, 1893 a 1895. E fechando aí as primeiras publicações psicanalíticas, 1893 a 1899, Freud vai ali estudar durante 13 anos, incansavelmente, a estrutura histérica. É interessante que esses homens, além de pesquisadores, eram eruditos, né? Hoje eu ouvi uma psicanalista falar, né, que Freud era um homem muito erudito, não somente Freud, Lacan também era. Aliás, todos esses após Freud eram homens não somente da área médica, mas também eram homens versados em outros conhecimentos intelectuais, como antropologia, história, filologia, filosofia, né? O próprio Lacan bebeu muito da filosofia, o próprio Jung bebeu muito de muitas mitologias egípcias, africanas, persas, né? Freud bebeu muito da mitologia grega na questão aí do complexo de Édipo. Mas, vejam, Freud nos deixa um exemplo claro de que ele se dedicou por 13 anos para tentar entender uma estrutura psíquica. Freud não está aqui meramente falando uma coisa rasa, não. Ele está pegando casos clínicos pesados. Eu já deixei aqui, quem não tem essa ementa, que chegou agora na escola, se quiser eu passo essa ementa das primeiras da emenda das primeiras videoaulas sobre histeria, onde ali há um livro que eu estou sempre batendo aqui na tecla com vocês, As Mulheres de Freud, é um livro que vai falar dos bastidores, principalmente da Dora, né? Tem a Dora, a Ana Orr, Berta, vai falar dos bastidores da vida dessas mulheres, como foi o final da vida delas, né? E Freud não é um Maria de primeira viagem da questão aqui. A questão é que agora Freud tem um outro olhar acerca da estrutura histérica, que é a partir do inconsciente. Tampouco me estendi nesse ensaio, entretanto, acerca do que hoje se pode dizer sobre a complacência somáticas, os germes infantis da perversão, as zonas erógenas e a predisposição para a bissexualidade, apenas destaquei os pontos em que a análise tropeça nesses fundamentos orgânicos dos sintomas. Nós somos bissexuais, né? Por isso esse ódio, essa aversão, né? A, ao, ao homossexual, à lésbica, né? Eles se permitem, né? Nas suas perversões, né? A questão também dos transgêneros, né?
Então, esse ódio é porque o sujeito não pode se permitir, né, na sua bissexualidade. Então, é, é preciso rechaçar, é preciso levantar um conceito moral para apaziguar essa angústia. Então, André, você está querendo dizer que eu tenho que viver uma bissexual? Eu não estou dizendo nada, também não estou insinuando nada, só estou mostrando que somos bissexuais e que Freud tinha uma dúvida, eu também tenho essa dúvida, se o que define o nosso sexo é a nossa genitália. Eu tenho essa dúvida. Se vocês não têm, eu tenho essa dúvida, né? Tenho, eu acredito que vou para o túmulo com essa dúvida, né? E acredito também que naquele momento ali do ato sexual, quem é o homem, quem é realmente a mulher, quem é o macho, quem é a fêmea, né? Quem toma ali as rédeas, né? Ali do jogo e do prazer sexual na hora do ato, né? São dúvidas que eu carrego, né? E que outros psicanalistas também carregam essa dúvida, né? O que realmente nos define a nossa sexualidade. Mas não se poderia fazer um caso isolado e tive as mesmas razões antes apontadas para evitar uma discussão passageira desses fatores. Há aqui uma oportunidade abundante para trabalhos posteriores baseados num grande número de análises. Com esta publicação tão incompleta, eu quis alcançar duas coisas. Em primeiro lugar, como um complemento ao meu livro sobre a interpretação dos sonhos, mostrar como essa arte, que de outro modo seria inútil, pode ser proveitosa para a descoberta do oculto e do recalcado da vida anímica. Aliás, na análise, os dois sonhos aqui comunicados levou-se à consideração a técnica da interpretação dos sonhos. Semelhantemente, a técnica psicanalítica, em segundo lugar, quis despertar interesse numa série de situações que a ciência ainda hoje desconhece por completo, já que somente a aplicação desse procedimento específico permite desvendá-las. Então, Freud vai mostrar, e eu também concordo com Freud, que os sonhos são, na verdade, desejos sexuais infantis recalcados, né? Muita coisa recalcamos é, desde a infância, né? Desejos sexuais infantis recalcados, é o que o Lacan vai falar de restos, aquilo que aparece no sonho. E uma vez que você começa a se aprofundar nos estudos, na interpretação dos sonhos, não fica difícil identificar que certas questões dos sonhos é, na verdade, ali uma pegadinha desse desejo infantil, sexual, né? E que também, quem puder ler uma obra que eu recomendo desse filósofo, que é o Foucault, Michel Foucault, é uma obra muito maravilhosa de se ler, que é a história da sexualidade, né? Foucault vai explorar isso a partir dessa obra daqui, os três anos de sexualidade. Foucault, ele tinha uma discordância com Freud sobre essa questão da sexualidade infantil. Ele vai mergulhar a partir dali e fazer um trabalho histórico. Uma outra obra maravilhosa que eu mandei para vocês na emenda é da psicanalista e sexóloga Regina Varrolins. Lembrando que a ótica da sexualidade dela parte da psicanálise, tá, gente? Há médicos sexólogos, há psicólogos sexólogos, há realmente é, é, pessoas com especialidade nessa área, né? Mas a ótica dela, da questão da sexualidade, da libido, parte da primícia aí da obra do Freud, que é sobre os três ensaios, tá, pessoal? Qualquer dúvida sobre essa aula, por favor, não deixe de perguntar. Ninguém podia ter uma noção exata da complicação dos processos psíquicos na histeria, da justa posição das mais diversas moções, do vínculo recíproco entre os opostos, dos recalques e deslocamentos, etc. A ênfase de Janet, que se converte no sintoma, não significa nada além de uma esquematização realmente precária. Não se pode evitar a suposição de que certas excitações, cujas respectivas representações não são passíveis de se conscientizar, atuam diretamente umas sobre as outras.
Têm custos diferentes e levam a manifestações diversas das que chamamos normais, cujo conteúdo de representação torna-se consciente para nós. Uma vez esclarecidas as coisas até esse ponto, nada mais poderá estorvar a compreensão de uma terapia que suprime os sintomas neuróticos, transformando as representações do primeiro tipo em representações normais. Empenha-se também em mostrar que a sexualidade não intervém simplesmente como um Deus ex machina, e que se apresentasse uma única vez em algum ponto de engrenagem dos processos característicos da histeria, mas que fornece a força impulsora para cada sintoma singular e para cada manifestação singular de um sintoma. Os fenômenos patológicos são ditos de maneira franca atividade sexual do doente. Um caso isolado nunca permitirá demonstrar uma tese tão geral, mas só posso repetir vez após outra, pois jamais constato outra coisa que a sexualidade é a chave do problema das psiconeuroses, bem como das neuroses em geral. Vou ler de novo para vocês, página 110, 110 para você. Olha que coisa gostosa. Olha que coisa gostosa, né? Mas posso repetir, né? Olha aqui, que a sexualidade é a chave do. Peraí, meu Deus do céu, peraí, oh meu Deus do céu, olha que eu me perdi assim. Um caso lado nunca permitirá demonstrar uma tese geral, mas posso repetir, vez após outra, jamais constato outra coisa, que a sexualidade é a chave do problema das psiconeuroses, bem como das neuroses em geral. É a chave. Então você que é aspirante, você que é psicanalista, que está aqui conosco estudando, vai na sexualidade, vai na libido. Estou falando para vocês aqui o pulo do gato nessa aula. Vá na libido, vá na sexualidade desse sujeito. Tá lá. As questões da neurose e das psiconeuroses, a chave é a questão aí sexual. E vai dizer, bem como das neuroses em geral. Quem a despreza, quem desprezar, nunca será capaz de abrir essa porta. Assim, aguarda as investigações capazes de refutar essa tese. O que tenho ouvido até agora não passam de manifestações de desagrado pessoal ou de incredulidade, às quais basta contrapor o dito de Charcot. O caso de cuja história clínica e terapêutica aqui publiquei um fragmento tão pouco apropriado para situar em sua justa luz o valor da terapia psicanalítica. Não apenas a brevidade do tratamento, que a qual chegou a 3 meses, como também outro fator inerente ao próprio caso, impediram que a cura se concluísse com a melhora obtível em outros casos, uma melhora admitida pelo fenômeno dos seus parentes, que mais ou menos se aproxima de uma recuperação completa. Obtém-se tal resultado satisfatório quando as manifestações patológicas são exclusivamente sustentadas pelo conflito interno entre as moções concernentes à sexualidade. Nesses casos, vê-se melhorar o estado do doente à medida que, traduzindo material patogênico em material normal, contribui-se para o solucionamento de problemas psíquicos. O rumo tomado é diverso quando os sintomas se colocam a serviço de motivos vitais externos que aconteceram com Dora nos últimos 2 anos. Fica surpreso e pode-se facilmente errar o caminho quando se toma o conhecimento de que o estado do doente não dá sinal de se modificar, nem mesmo depois de um trabalho ter progredido muito. Na realidade, porém, as coisas não são tão ruins.
É certo que os sintomas não desaparecem enquanto o trabalho prossegue? Sim. Algum tempo depois, uma vez dissolvidos os vínculos com o médico, o adiantamento da cura ou da melhora só realmente causado pela pessoa do médico. Os canais não mexem com o sintoma, ela quer a causa. O sintoma pode se modificar, mas a causa não. Está lá intacta. O sintoma vai desaparecer por si só, uma vez que é tratada a causa. Por si só. E vai, né? Temos vários sintomas. Para entender isso, eu recomendo você que está assistindo essa aula, não deixe de ler o volume 6 sobre a psicopatologia da vida cotidiana. Está ali um resumo do que seja um sintoma. Erro é um sintoma. Ser desazeitado é um sintoma. É não querer se comprometer com as pessoas. Cerca de 2 meses eu cometi um acidente comigo dentro de casa, pegando uma caixa de livros. Eu me descuidei com o peso, eu me descuidei e afetou minha coluna. A minha coluna e minha lombar. Fiquei arriado no chão por 1 ou 2 horas de dor. Estava sozinho. E ainda estou me perguntando qual era o objetivo de me acidentar. Ainda estou me perguntando. Não quero. Psicanálise não trabalha com resposta pronta, trabalha com essa coisa da elaboração. Por que me acidentei dentro de casa sozinho com uma caixa de livros? Por quê? É uma pergunta que eu estou me fazendo até agora. Devo estender-me um pouco mais para tornar essa questão inteligível? Durante o tratamento psicanalítico, posso dizer com segurança que uma nova formação de sintomas fica regularmente sustada. A produtividade da neurose, porém, de modo algum se extingue, mas se exerce na criação de um gênero especial de formações de pensamento e sua trajetória inconscientes, às quais se pode dar o nome de transferências. O que são as transferências? São reedições, reproduções das emoções e fantasias que, durante o avanço da análise, soe despertar-se e tornar-se conscientes. Vou ler de novo para vocês. O que são transferências? São reedições, página 111. Olha que coisa gostosa. Olha que definição que Freud dá de transferência. O que são transferências? Página 111. São reedições, reproduções das moções e fantasias que, durante o avanço da análise, soe despertar-se, tornar-se conscientes, mas com características próprias do gênero, de substituir a pessoa anterior pela pessoa do médico. Dito de outra maneira, toda uma série de experiências psíquicas prévia é revivida, não como algo passado, mas como um vínculo atual com a pessoa do médico. Não como algo passado, mas como um vínculo atual com a pessoa do médico. Ou seja, a transferência que seu paciente vai ter com você é uma reedição, não com aquele quadro do passado, mas com a pessoa atual agora do analista. Então são fantasias. As fantasias que o paciente tem com a figura do analista não são reais, são fantasias, são reedições, estão sendo reeditadas. Isso são as transferências, página 111. Que coisa maravilhosa. Alguma dessas transferências em nada se diferencia de seu modelo no tocante ao conteúdo, senão por sua substituição? São, portanto, para prosseguir na metáfora, simples reimpressões, reedições inalteradas. Outras se fazem com mais arte, passam por moderação de seu conteúdo, uma sublimação
como costuma dizer, podendo até tornar-se conscientes ou se apoiarem em alguma particularidade real, habitualmente aproveitada da pessoa ou das circunstâncias do médico. São, portanto, edições, revistas e não mais reimpressões. Está sendo reeditada essa fantasia. Mas só que não tem somente uma transferência com a figura do analista. O tempo todo as pessoas estão fazendo transferências com o outro. Você que está assistindo aqui essa videoaula, alguém faz transferência com você, mas são é, reedições em cima de fantasias, não é real. E não é com você. A transferência não é somente no set analítico. A transferência é com o professor, é com o chefe, é com o colega, com a colega, é com o esposo, é com a esposa, é com o sogro, com a sogra. Está aqui. São fantasias. Vou ler de novo para vocês. O que são transferências? São reedições, reproduções das moções e fantasias. Alguém pode estar tendo agora uma transferência com você. A transferência dela. Fantasia dela. Quando se penetra na teoria da técnica analítica, chega-se à concepção de que a transferência é uma exigência indispensável. Na prática, pelo menos, fica-se convencido de que não há nenhum meio de evitá-la, de que essa última criação da doença deve ser combatida como todas as anteriores. Ocorre que essa parte do trabalho é de longe a mais difícil. Interpretar os sonhos, extrair das associações do enfermo os pensamentos, lembranças e conscientes. E outras artes similares de tradução são fáceis de aprender. O próprio doente sempre fornece o texto para elas. Somente a transferência é que se tem de apurar, quase que independente. E a partir dos indícios ínfimos e sem incorrer em arbitrariedades, mas ela é incontornável, já que é utilizada para produzir todos os empecilhos e que torna o material inacessível ao tratamento, já que só depois de resolvida a transferência é que no enfermo sentimentos de convicção sobre o acerto das ligações construídas, e se tender-se-á a considerar uma série de desvantagens desse procedimento. Aliás, nada cômodo que ele próprio multiplique o trabalho do médico, criando uma nova espécie de produtos psíquicos patológicos, e talvez se queira até inferir da existência das transferências algum prejuízo para o doente, através do tratamento analítico. Ambas as suposições estariam erradas. O trabalho do médico não, não é multiplicado pela transferência. De fato, lhe é indiferente ter de superar a respectiva noção do enfermo ligado à sua pessoa ou alguma outra. Mas o tratamento tampouco obriga o doente com a transferência a qualquer nova tarefa e, de outro modo, ele não executasse. Se também se produzem curas da neurose em instituições das quais o tratamento psicanalítico está excluído, se é possível dizer que a histeria não é curada pelo método, e sim pelo médico. E se é frequente obter-se como resultado uma espécie de dependência cega, de cativeiro permanente do enfermo perante o médico, que o livrou dos seus sintomas através da sugestão hipnótica. A explicação científica de tudo isso há de ser vista nas transferências que o doente faz regularmente com a pessoa do médico. O tratamento psicanalítico não cria transferência, mas simplesmente a revela, como a tantas outras coisas ocultas na vida anímica. A única diferença manifesta-se em que espontaneamente o enfermo só evoca transferências
fraternas, amistosas e que contribuem para a sua cura. Não podendo ser esse o caso, ele se afasta o mais rápido possível, sem ser influenciado pelo médico, que não lhe é simpático. Na psicanálise, por outro lado, de acordo com a sua colocação diferenciada dos motivos, desperta-se todas as moções do paciente, inclusive as hostis. Mediante sua conscientização, elas são aproveitadas para fins de análise, e com isso a transferência é repetidamente aniquilada. A transferência destinada a constituir o maior obstáculo à psicanálise converte-se em sua mais poderosa aliada quando se consegue detectá-la a cada surgimento e traduzi-la para o paciente. Sim, para quem é do grupo de estudos dos fundamentos, tem uma disciplina lá somente sobre transferências. E é na transferência que o analista vai fazer a leitura dela. Há vários tipos de transferência: transferência de inveja, erótica, sexual, é, de inveja, de amor. Cabe esse analista fazer a leitura dessas transferências. Isso que eu falo, a importância desse analista estar o tempo todo lendo e relendo os textos clássicos, relendo e assistindo, revendo as aulas. Por isso que eu deixei lá no YouTube público. Porque se eu botar um cadeado, toda hora um aluno vai me procurar, André, queria rever essa aula. E muitas vezes, como eu estou numa correria muito grande, eu posso acabar esquecendo recalcando esse aluno, né? E não passando para ele essa aula. Fui obrigado a falar da transferência porque somente através desse fator pude esclarecer as particularidades da análise de Dora, o que constitui seu grande mérito e que se fez parecer adequada para uma primeira publicação introdutória, a saber, sua transparência em comum, sua intimidade ligada ao seu grande defeito que levou à sua interrupção prematura. Não consegui dominar a tempo a transferência, graças à solitude com que Dora punha à minha disposição no tratamento uma parte do material patogênico. Esqueci a precaução de estar atento aos primeiros sinais da transferência que se preparava com outra parte do mesmo material, ainda ignorada por mim. Então, Freud, ele admite aqui, não só no caso da Dora, mas também no caso da Ana O, Freud admite que ele errou em não ter dado crédito à transferência. O próprio David Zima, lá nos estudos sobre transferência, vai falar que Freud aprendeu de maneira muito dura e cruel, e ali ele viu, sem transferência não tem análise, sem transferência o paciente não fala, sem transferência o paciente não faz associação livre, sem transferência esse paciente não tem insight. Sem transferência, esse paciente não vai para análise. Não vai. Por isso que eu ainda sou do perfil que é bom que o paciente venha para análise pelas suas próprias pernas. Pelas suas próprias pernas. Que é muito chato alguém vir não querendo estar aqui. É muito chato. É muito mais gostoso quando o paciente tem uma pré-transferência com a figura do analista e ali ele faz um pacto de aliança através da. Mas lembrando, o fato do paciente ter transferência com o seu analista não quer dizer que ele entrou em análise. Ir uma sessão de análise não quer dizer que ele está em análise. Não quer dizer que está em análise. Está em análise é ele se vê na sua neurose. Escutar a sua neurose. Aí sim, começa a análise. Do contrário, é aquilo que o Lacan fala, né? É somente palavra vazia. Ele fala de tudo, menos dele e da sua neurose. Desde o início ficou claro que sua fantasia eu substituía seu pai, o que era fácil de compreender em vista de nossa diferença de idade. Dora chegou até a me comparar com ele conscientemente, buscando angustiada
assegurar-se de minha completa sinceridade para com ela, já que seu pai preferia sempre o segredo dos rodeios tortuosos? Depois, ao surgir o primeiro sonho no qual ela se alertava a abandonar o tratamento, como antes deixar a casa do Sr. K, eu mesmo deveria ter me precavido, dizendo-lhe: agora você fez uma transferência do Sr. K para mim? Acaso terá notado algo que leve a suspeitar de mais intenções semelhantes à do Sr. K, diretamente ou por meio de alguma sublimação? Ou será que algo em mim chamou sua atenção, que você soube de alguma coisa a meu respeito que me faz cair em suas graças, como lhe ocorreu antes com o Sr. K? Então, a atenção dela ter-se-ia voltado para algum detalhe de nosso relacionamento em minha pessoa ou das minhas condições, por trás do qual se esconderia algo análogo, mas incomparavelmente mais importante a respeito do Sr. K. E mediante a resolução dessa transferência, a análise teria obtido acesso a um novo material minêmico, provavelmente ligado a fatos reais, mas fiquei surdo a essa primeira advertência, pensando haver tempo de sobra, já que não se apresentavam outros estágios da transferência e ainda não se esgotara do material para análise. Assim, fui surpreendido pela transferência por causa desse X que me fazia lembrar de o Sr. K. Ela se vingou de mim como queria vingar-se dele e me abandonou como se acreditara enganada e abandonada por ele. Assim atuou uma parte essencial de suas lembranças e fantasias e fez reproduzi-las no tratamento, naturalmente, não sei dizer qual era esse X. Desconfio que se relacionasse com dinheiro ou com ciúmes de uma outra paciente que, uma vez curada, continuara a manter relações com a minha família. Quando as transferências se deixam abarcar precocemente na análise, o curso dessa o pacificado é retardado, mas sua existência fica mais assegurada contra as resistências repetidas e insuperáveis. Ou seja, pode ver, né, por ele se descuidar com relação à transferência, que Dora se vinga e a histérica ela é vingativa. Então, deixa aqui bem claro para vocês, não subestime a estrutura histérica. Ela, por mais que vá viver eternamente sua infantilidade, elas são vingativas, e a vingança de uma histérica pode destruir a vida de um outro ser humano. Elas não têm uma régua de medir quanto à sua vingança, né? Então, Dora se vinga de Freud, né? Ela transfere para ele os sentimentos que ela tinha, o X contra o Sr. K, e ela. Mas Freud, ele reconhece que se ele tivesse percebido e lido minuciosamente essa transferência, certamente essa análise teria perdurado mais um pouco. Mas ele reconhece também que por esse seu erro, ele ali aprende uma lição sobre a transferência, né? O segundo sonho de Dora, a transferência é substituída por diversos é, alusões claras. Quando ela narrou, e eu ainda não sabia, só fiquei sabendo 2 dias depois, que só nos restavam 2 horas de trabalho, o mesmo tempo que ela passara em frente à Madonna Sistina, e também introduzindo uma correção, 2 horas em vez de 2 horas e meia, o que lhe fora indicado como extensão do trajeto ao redor do lago que ela não seguira. As aspirações e a espera do sonho relacionadas com o rapaz da Alemanha e provenientes da espera de que o Sr. K pudesse casar-se com ela, já que havia expressado na transferência dias antes, o tratamento se prolongava muito e ela não tinha paciência em esperar tanto. Muito embora, nas primeiras semanas, houvesse demonstrado discernimento suficiente para escutar, sem fazer trás objeções,
Meu anúncio de que seu pleno restabelecimento talvez requeresse um ano, a recusa de ser acompanhada e a preferência por ir sozinha, manifestas no sonho igualmente originárias da visita à Galeria Dresden, era algo que eu próprio deveria experimentar no dia marcado. Tinha sem dúvida esse sentido, já que todos os homens são tão detestáveis, prefiro não me casar, esta é minha vingança. Então, Freud vai dizer que ele ficou surdo com relação à transferência de Dora. E nesse livro, As Mulheres de Freud, vai falar também do Freud. Freud se descuidou, ele foi descuidado, né? Quando, no decorrer do tratamento, as moções de crueldade e os motivos de vingança já usados na vida do paciente para sustentar seus sintomas refere-se para o médico. Antes que ele tenha tido tempo de afastá-los de sua pessoa, reconduzindo-os às suas origens. Não surpreende que o estado do enfermo não exiba a influência de seu empenho terapêutico. De que maneira pode o doente vingar-se com mais eficácia do que demonstrado em sua própria pessoa? Quão impotente e incapaz é o médico? Ainda assim, não me incluo a subestimar o valor terapêutico, nem mesmo de tratamentos tão fragmentários quanto foi o de Dora. Só depois de decorrido 15 meses do término do tratamento e da redação deste texto, recebi notícia do estado de minha paciente e, por conseguinte, dos resultados da terapia. Numa data nada diferente do dia 1º de abril, sabemos que as indicações temporais nunca foram desprovidas de sentido para ela. Dora apresentou-se diante de mim para concluir sua história e pedir-me ajuda novamente. Mas uma olhadela para sua expressão revelou-me que ela não levava a sério esse pedido. Mas nas 4 ou 5 semanas após deixar o tratamento, ela andou numa atrapalhação, segundo disse. Sobreveio então uma grande melhora. Os ataques rarearam em seu estado de ânimo e se elevou. Em maio daquele ano, morreu um dos filhos do casal K, que sempre fora doente. Ela aproveitou a oportunidade dessa perda para fazer-lhes uma visita de condolência. E os K a receberam como se nada houvesse acontecido naqueles últimos 3 anos. Nessa ocasião, ela se reconciliou com eles, vingou-se deles e levou seu assunto a uma conclusão que lhe foi satisfatória. A mulher disse: sei que você tem um relacionamento com o papai. E esta não o negou. Quando o marido provocou-a a confessar a cena do lago, antes contestada por ele, e levou ao pai essa notícia satisfatória. Desde então, não retornou seu relacionamento com essa família. Depois disso, ela foi muito bem até meados, época em que ele sobreveio outro ataque de afonia que perdurou 3 semanas. Surpreso diante dessa comunicação, perguntei-lhe se tinha havido algo que ensejasse. Isso soube que o ataque se seguiria em um susto violento. Ela vira alguém ser atropelado por uma carruagem. Por fim, saiu-se com a informação de que o acidente não atingira outra pessoa senão o Sr. K. Deparara com ele na rua um dia, num lugar de tráfico intenso. Ele se quedara diante dela como que desconcertado, e nesse estado de distração fora derrubado por uma carruagem. A propósito, ela se convencera de que ele havia escapado sem nenhum dano considerável. Ainda lhe causava uma ligeira emoção ouvir falar do relacionamento de seu pai com a senhora K. Mas ela não se imiscuía nisso. Estava dedicada a seus estudos e não pensava em se casar.
Viera buscar minha ajuda por causa de uma nefralgia facial do lado direito e agora persistia de noite. Desde quando? Perguntei-lhe exatamente há 14 dias. Não pude deixar de sorrir, pois foi-lhe possível demonstrar-lhe que justamente 14 dias antes ela lera uma notícia referente a mim nos jornais, o que ela confirmou, isso foi em 1902. A suposta neufragia facial correspondia, portanto, a uma autopunição, ao remorso pela bofetada que ela dera naquele dia ao Sr. K e pela transferência vingativa daí feita para mim. Não sei que tipo de auxílio ela queria pedir-me, mas prometi perdoá-la por ter me privado da satisfação de livrá-la muito mais radicalmente de seus padecimentos. Passaram-se novamente vários anos desde sua visita. A moça se casou, por certo, com aquele rapaz que todos os indícios não me enganam, fora mencionado em suas associações no início da análise segundo o sonho. Tal como o primeiro sonho significara o afastamento do homem amado em direção ao Pai, ou seja, a fuga da vida para a doença, esse segundo sonho anunciou que ela se desprenderia do Pai e ficaria recuperada para a vida. Ou seja, ela se casa, né? Abre mão do grande amor dela, que é o Sr. K, e ela segue a vida dela. E Freud deixa aqui uma lição que se ele estivesse atento a essa transferência, certamente essa análise teria perdurado. Sem transferência, não há analista. O analista é invocado, convocado através de uma pré-transferência, de uma transferência do seu paciente. Mas é preciso ler que tipo de transferência é essa que o paciente está lhe trazendo. Assim, que tipo de neurose é essa que esse paciente traz? Não adianta chegar no supervisor e falar, meu paciente é neurótico, tá? Que neurose ele carrega? Neurose obsessiva, neurose infantil, neurose de guerra, neurose traumática, há vários tipos de transferências. Então, espero que essa pequena videoaula tenha aí trazido algum esclarecimento para você, meu querido aluno, e que possa ajudá-lo aí na sua formação analítica. Então, desde já, muito obrigado e até a próxima videoaula, gente linda. E lembrando que em janeiro, como eu havia prometido a vocês, como eu havia prometido a vocês, em janeiro vai começar um curso que faz parte da formação de vocês, que é sobre as obras de Melanie Klein. Será o mesmo estilo dos fundamentos psicanalíticos e vai ser na primeira quarta-feira de janeiro até a última quarta-feira de dezembro de 2026. Então, desde já, esse curso vai fazer parte da formação de vocês. Muito obrigado e até a próxima vídeo.